Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Prega a Palavra. Eu sou o pastor Newton Soares Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que nós carinhosamente chamamos de Igreja Batista Sal da Terra. A Igreja Batista, Segunda Igreja Batista de Mauá, foi organizada em 24 de novembro de 1974, portanto ela tem 47 anos, vai fazer 47 anos de organização. E eu sou pastor dela há 20 anos. É uma grande alegria poder estar aqui e ministrar a palavra de Deus ao seu coração. E o nosso assunto hoje é coração sobrecarregado. O nosso texto bíblico está no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 34 a 36. Gostaria que você acompanhasse a leitura e a meditação, porque eu creio que Deus tem algo para falar com você neste momento. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Jesus dizendo aos seus discípulos: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Jesus alertou seus discípulos para tomar cuidado para não deixar o coração ficar sobrecarregado. Esse é um assunto que hoje em dia todo mundo se preocupa muito, porque a quantidade de infarto do miocárdio, AVCs que as pessoas sofrem, então o coração está aqui no centro das atenções. Mas não é desse coração, músculo que bombeia sangue, que Jesus falava nesse texto bíblico. Coração, no contexto bíblico, refere-se ao centro da nossa vida, ao nosso espírito, à nossa alma, ao nosso interior. Então Jesus estava falando para a gente tomar cuidado para não sobrecarregar o nosso interior com algumas coisas que podem trazer isso sobre nós. E quais eram as coisas que Jesus falou para os seus discípulos tomar cuidado para não sobrecarregar o interior com isso? Ele mandou tomar cuidado com a libertinagem, sobrecarregado de libertinagem ou de glutonaria, dependendo da versão que você está lendo. Talvez você esteja lendo aí glutonaria, gula ou libertinagem. Versículo 34 diz: tomem cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem. Por que temos tanta variedade de palavras para traduzir uma ideia? Porque o Novo Testamento não foi escrito diretamente na língua portuguesa. Ele foi escrito originalmente na língua grega e então traduzido para todas as línguas onde hoje nós já temos acesso. A Bíblia é o livro mais traduzido para todas as línguas do mundo. Nós temos aqui em nossa mão uma tradução. E na tradução você escolhe uma palavra que melhor expressa a ideia. Mas a ideia, na palavra original no Novo Testamento, tanto poderia ser traduzido como libertinagem, como também como glutonaria. Tratava daqueles excessos que não faz bem ao nosso interior. Libertinagem refere-se à conduta de pessoa que se entrega imoderadamente aos prazeres sexuais. E a gula, a pessoa que se entrega também imoderadamente aos prazeres da comida. E tanto uma coisa como a outra, Jesus diz: toma cuidado. Essas coisas podem sobrecarregar o seu interior e você não perceber os sinais que estão acontecendo. Também pode significar glutonaria, gula, festas, devassidão, orgias, farras. Tudo isso poderia ser usado para traduzir a ideia que aqui no texto que nós lemos diz libertinagem. E Jesus está dizendo: tomem cuidado com os excessos. Tome cuidado com a falta de autocontrole, de domínio próprio. O que mais Jesus
mandou os seus discípulos tomar cuidado para não sobrecarregar o coração. Não sobrecarregar o coração com bebedeira. Pastor, mas quando eu bebo a bebida vai para meu estômago, depois para a bexiga e depois vai embora. Ela não vai para o meu coração. Engano seu. Se você for pensar fisiologicamente, a bebida alcoólica, ela passa rapidamente para o sangue e atinge todas as células do seu corpo, incluindo aí seu coração também. Mas não é disso que Jesus está falando. Ele está falando de alterar a nossa tomada de decisão. A bebida, ela pode nos distrair, pode nos tirar do controle de determinadas situações. Então Jesus disse, no mesmo versículo 34, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira. Bom, eu não bebo bebida alcoólica desde o dia 28 de janeiro de 1979, quando eu tomei a decisão de aceitar a Cristo como meu Salvador. Até então eu bebia, gostava de cachaça, não gostava de cerveja, mas gostava de martini, de outras bebidas, mas ao me converter eu tomei nojo pelas bebidas e nunca mais bebi. Eu não estou dizendo que todo mundo precisa fazer exatamente o que eu fiz, mas eu sempre oriento as pessoas que me ouvem a também não beber. Embora a Bíblia não nos proíba de beber, mas ela manda a gente tomar cuidado porque a bebida ela é perigosa e desastrosa. A Bíblia mostra exemplos de pessoas que tomaram más decisões, fizeram más escolhas por estarem sob o efeito do álcool. Noé, o homem mais justo da sua geração, quando escapa do dilúvio, a primeira coisa que ele faz é plantar uma vinha, bebe do vinho que gerou ali, se embriaga, dorme nu dentro da tenda, e um dos seus filhos, chamado Cã, o vê nu, viu a nudez do pai, contou para os outros, e quando Noé desperta daquela embriaguez, fica sabendo do que havia acontecido e amaldiçoa o seu filho e as gerações posteriores a ele. Noé dormir bêbado ali dentro daquela tenda, nu, aquilo não foi uma decisão que ele tomaria se estivesse sóbrio. Um outro exemplo que nós temos na Bíblia é de um homem chamado Ló, que quando Deus decidiu que destruiria as cidades de Sodoma, Gomorra e as duas outras cidades vizinhas, Ló morava em Sodoma. Abraão, que era tio de Ló, começa a interceder, porque Deus falou para Abraão que ia fazer isso, e Abraão começa a interceder, pedindo, o Senhor vai destruir a cidade se lá tiver 50 justos, e aí depois ele pensa que pediu muito, baixa para 45, 40, 35, e vai até 10, e Deus falou, se tiver 10 justos lá, eu não destruirei a cidade. Quando os anjos de Deus chegam na cidade de Sodoma, Ló os acolhe em sua casa. Os moradores de Sodoma queriam atacar com violência aqueles enviados de Deus ali. Então eles retiraram Ló da cidade de Sodoma. E Ló saiu com ele, Ló e suas duas filhas. A mulher de Ló desobedeceu às instruções daqueles anjos, olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Então Ló foi para as montanhas, fugindo com medo daquela destruição, e suas duas filhas, percebendo que estavam num lugar por onde não havia homem por perto, pensaram, nosso pai não vai ter descendência se não tomarmos alguma atitude. Então deram bebida para ele, embebedaram ele, a mais velha foi uma noite, ficou com o pai, fazendo-se de esposa dele, e ele bêbado, não percebeu. No dia seguinte a outra, e as duas filhas engravidaram do próprio pai. Pastor, isso é certo? Não, é claro que é errado. Eu estou citando aqui erros que homens bons cometeram por estarem sob o efeito de bebida. Se Ló não bebesse, quando elas tentaram embriagá-lo, não iria dar certo. Ninguém vai conseguir me embriagar se eu não bebo. Mas se eu tiver o hábito de beber, pode ser que alguém consiga me embriagar. Ló fez essa bobeira de ter relações sexuais com as próprias filhas, coisa que Deus orientou a não fazer por causa de estar embriagado.
Um outro exemplo também que nós temos é o exemplo de Xerxes, que deu um grande banquete, convidou várias pessoas. Quando ele já estava alterado no seu comportamento por causa da bebida, ele mandou chamar a rainha Vasti para que ela viesse desfilar na presença dele dos convidados, para que os convidados vissem a sua beleza, e a rainha falou: não vou fazer isso. E então ele se vê numa situação onde ele é obrigado a destituir a rainha, divorciar-se dela, e depois ele fica numa imensa tristeza. Fez o que não queria fazer porque estava embriagado. Um outro exemplo é o de Belsazar, lá da Babilônia, filho de Nabucodonosor, que bebeu bastante. Quando ele já estava embriagado, ele mandou buscar os vasos de ouro que o seu pai Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, que fazia parte dos utensílios do templo em Jerusalém, para que ele pudesse beber naqueles cálices do templo de Deus, fazendo uma festa, uma orgia, junto com os amigos ali. E quando ele manda fazer isso, Deus dá-lhe uma visão dizendo que o reino dele estava cortado, que o seu mandato estava encerrado, e imediatamente, logo após, ele já perde o reino para os medo-persas, que invadem a Babilônia e tomam conta dali. Então, nós vemos aqui alguns exemplos, na Bíblia tem muitos outros, de resultados negativos de pessoas sob o efeito de álcool. E a vida moderna? Será que ela nos oferece também alguns exemplos de resultados negativos da bebida? Você já viu, por acaso, alguma reportagem mostrando motoristas embriagados tirando a própria vida ou tirando a vida de outras pessoas inocentes por causa da imprudência que cometem quando estão bêbados? Eu já vi. Eu creio que você também já viu. Já viu o caso de maridos que são até bons homens, mas quando bebem, espancam a esposa, espancam filhos e às vezes perdem a família por causa da bebida? Também já vi. Causam estragos nas suas próprias vidas e na vida dos outros. Um líder responsável não deve ser um bêbado. A Bíblia diz que o rei não deve beber para que ele possa tomar boas decisões. Por isso, entendemos que uma pessoa, para estar numa posição de liderança em nossa nação, nós devemos pensar num presidente de república que não seja bêbado. Devemos pensar em ministros do Supremo que não sejam bêbados. Devemos pensar em deputados e senadores que não sejam bêbados. Devemos pensar em governadores para os estados, deputados estaduais, prefeitos e vereadores que não sejam bêbados. Pessoas que estejam no bom senso para tomar as melhores decisões. Você não gostaria de viajar num ônibus com um motorista bêbado. Assim também nós não queremos que líderes importantes sejam bêbados. Por isso, a Bíblia diz que o pastor de uma igreja também não deve ser dado a muito vinho. Ele deve ser uma pessoa que não vive uma vida de bêbado. Ele deve saber se controlar. Por medida de segurança, eu não bebo absolutamente nada de bebida alcoólica. Tem gente que acha que pode beber um pouquinho desde que não fica bêbado, e eu não tenho base bíblica para condenar tal prática. Mas no meu coração estou decidido. Não quero nenhum contato com bebida alcoólica. Vivo muito bem sem ela, já faz 42 anos que eu não ponho uma gota de álcool na minha boca e não sinto falta de absolutamente nada de álcool no meu corpo. Estou muito bem e sei que se eu viver 120 anos, vou viver bem sem precisar ingerir bebida alcoólica. Conversa de que o corpo precisa de álcool, isso é conversa fiada. Jesus então está dizendo aos seus discípulos: cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com bebedeiras. Terceira recomendação de Jesus aqui nesse texto: sobrecarregados com as ansiedades da vida. Versículo 34. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeiras e ansiedades da vida. Há um espírito consumista influenciando a vida das pessoas no mundo.
desde 1950 que o mundo despertou para a necessidade de gerar nas pessoas um consumismo que nem é sustentável, mas é uma loucura para poder sustentar esse comércio que quer dinheiro, dinheiro, dinheiro a qualquer custo. Se você não é um bom consumidor, você é carta fora do baralho. Tem valor aquele que compra mais. Tem mais valor aquele que consome mais. Se você anda com um carro velho e sempre com as mesmas roupas, você não é considerado uma pessoa importante. Importante para o mundo é quem está sempre com o carro novo, porque está consumindo muito. É para quem está sempre com uma roupa nova, porque está consumindo muito. Por quê? Constantemente, a cada estação, surge uma nova roupa, um novo calçado, porque o velho não presta mais? Não, muitas vezes ele está bom demais. Eu tenho sapato aqui em casa que já tem mais de 6, 7 anos e está ótimo e ainda uso, mas ele não está mais na moda. A moda muda constantemente. As roupas mudam, os carros mudam. Houve uma época que os carros eram todos arredondados. Quem estava com um carro quadrado, com linhas retas, nessa época era ultrapassado. Aí todo mundo correu para ter um carro arredondado. Logo depois começam os carros quadrados de volta. Então quem estava com o carro arredondado está velho, precisa comprar um agora com linhas retas. Numa estação sai o sapato feminino com salto fininho, na outra sai o sapato com salto grosso. Por quê? Fizeram pesquisa e mudou, descobriu que o salto largo é melhor do que o fino, ou que o fino é melhor do que o largo? Nada disso. É só para quê? Quem está com o salto largo na estação do salto fino é alguém que está ultrapassado, alguém que não está contribuindo muito para o sistema consumista que está operando no mundo. Jesus diz: tomem cuidado para as ansiedades da vida não sobrecarregar o coração de vocês. Você já percebeu que a quantidade de coisa para gastar dinheiro cada vez aumenta mais? É conta de internet que não existia, conta de luz, conta de água, tudo que você come, você compra fora, roupa, ninguém mais faz a própria roupa como fazia antigamente, tudo é comprado. Tudo isso faz as pessoas trabalharem mais tempo, mais serviço, mais hora extra, mais pressa, menos tempo para viver, e quando você chega cansado do trabalho, senta em casa na frente de uma televisão que está o tempo todo fazendo propaganda de produto que você precisa comprar, e para comprar você tem que ir trabalhar um pouco mais para conseguir pagar por aquilo. Ah, mas eu não assisto televisão. Ok, você pega o celular e começa a olhar para ele e ali está o tempo todo propaganda te vendendo alguma coisa que você nem sabia que precisava, mas que algum tempo depois de estar em contato chega à conclusão de que não dá para viver sem aquilo. Tudo isso gera ansiedade e Jesus diz: tomem cuidado para que isso não sobrecarregue o coração de vocês. Esse é o pensamento dominante que está no mundo. Quem mais consome, vale mais. Quem consome pouco, vale pouco. O maior problema desse consumismo é que comprar é fácil, pagar é que são elas. A pessoa sai na rua e está cheio de ofertas de coisas para ele aproveitar. Ele está em casa, a campainha toca, o vendedor oferecendo coisas para ele pagar depois. Paga no cartão, 10 vezes. E tudo parece muito fácil, mas na hora de pagar, a pessoa perde o sono, porque vai perceber que gastou mais do que o seu orçamento permitia. Comprar é fácil, pagar não é tão fácil assim. E qual é o perigo de sobrecarregar o coração de libertinagem, de bebedeiras e de ansiedades da vida? É o perigo de não perceber os sinais dos tempos. Jesus não quer que você seja distraído para não ser surpreendido com o dia em que ele regressar.
Veja verso 34 e 35. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. E então, qual é o remédio contra estas distrações? Como posso evitar que comida, prazeres, bebidas e ansiedades me distraiam? Esse é o quarto ponto da nossa mensagem. Nós podemos ser aliviados pela vigilância e pela oração. Versículo 36 diz: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. A vigilância e a oração é o remédio contra todo esse tipo de distração, de sobrecarga sobre o nosso coração. Elas funcionam como válvulas de escape. Você já viu uma panela de pressão? Você coloca a água, coloca fogo, põe a tampa e então aquela água começa a expandir, aquele vapor quer explodir a panela e se não tiver uma válvula ela vai explodir, mas tem uma válvula. Então por aquela válvula o vapor vai saindo e a panela consegue suportar toda aquela pressão e assim cozinhar o alimento que está ali dentro. A vigilância e a oração é como aquela válvula da panela de pressão que permite a saída do excesso de pressão que se forma dentro de nós. O texto bíblico de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 e o versículo 8, apenas a parte A do versículo diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lance sobre Deus. Ficou ansioso? Fala com Deus, conversa com Deus, faça a oração. Sejam sóbrios e vigiem. Vigilância e oração é o remédio contra a ansiedade, contra esses males que sobrecarregam o nosso coração. A ansiedade pode até bater a porta do seu coração, mas você deve pedir para Jesus atendê-la, porque assim ele vai saber como lidar com essa situação. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aqui a Bíblia está dizendo como eu posso guardar o meu coração, como eu posso proteger o meu coração para ele não ficar sobrecarregado com ansiedades, com os cuidados dessa vida, com bebedeira, com glutonaria. Oração e vigilância. Eu devo me aproximar cada vez mais do meu Deus. Oração é o cultivo de uma intimidade com Deus. É mais do que você levar uma lista de pedido e falar com Deus. É também isso, mas é você desenvolver relacionamento, é você se aproximar de Deus, é ter intimidade com Deus, porque quando você se aproxima de Deus, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda o seu coração e guarda a sua mente. O tempo da volta de Jesus se aproxima a cada dia que passa. Quando é, nós não sabemos. Pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser daqui a alguns anos ou daqui a muitos anos. Mas eu creio que Jesus não tarda em vir buscar a sua igreja. E eu não vou ficar distraído. Eu não quero ficar sobrecarregado com libertinagem, não quero ficar sobrecarregado com bebedeiras, não quero ficar sobrecarregado com ansiedades dessa vida. Eu vou vigiar, eu vou orar. Jesus diz: vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu quero receber com dignidade o meu Senhor quando Ele voltar.
não quero ser surpreendido, não quero que aquilo seja para mim um momento de angústia, mas de grande alegria quando ele regressar. Vamos orar. Curve sua cabeça. Feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós podemos confiar em ti. Obrigado porque nós não precisamos ser escravos da gula, não precisamos ser escravos da bebedeira e não podemos nem precisamos ser escravos das ansiedades dessa vida. Temos o Senhor e o Senhor é tudo para nós. Senhor, se alguém que está me ouvindo hoje ainda não tem um relacionamento contigo, quero pedir que o Senhor toque seu coração e ajude essa pessoa a te conhecer agora. Revela-te a essa pessoa, Senhor. Te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deixe o seu like aí em nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Assine o canal. Se você foi abençoado com essa palavra, compartilha com alguns dos seus amigos. Ajude-nos a fazer essa mensagem chegar mais longe, a alcançar outras pessoas. Se Deus tocou o seu coração para abençoar o nosso ministério, dando-nos uma oferta, as informações da conta da igreja sempre aparecem aí no final do vídeo. Você pode anotá-las e fazer um depósito em nossa conta bancária, que fica no Banco Bradesco. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.